A paz esteja com cada um de vocês, aqueles que estão entrando, aqueles que irão entrar ainda, né? Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Luciete e eu deixei um convite nos meus status do WhatsApp a respeito de uma aula que eu deixei de dar presencial e agora eu preciso passar, né? Fazer a transmissão. E quando acontece isso eu gosto porque daí eu alcanço um público maior. Faz baixinha, eu alcanço um público maior do que o presencial, né? Então nós vamos dar início a uma aula hoje. Coloquei um filtro aqui, gente, mas o filtro tá assim um pouco forte, mas agora vou ter que aguentar até o final. Mas enfim, né? Nós vamos tratar de um assunto hoje, é a sexta lição, CPAD, lição de número 6, e fala sobre um assunto bem polêmico. O tema é uma igreja não conivente com a mentira. Eita, Laia, né, baixinha? Eita, Laia, fala uma igreja não conivente com a mentira. E eu gostaria de dar início a essa aula já falando que temos muitos versículos bíblicos no Antigo, no Novo Testamento, de Deus repudiando a mentira, né? Repudiando a mentira. E eu costumo sempre falar que a mentira ela só prevalece enquanto a verdade não chega, né? E Deus ele sempre vai encontrar um caminho para poder trazer a verdade até aquelas pessoas que estão necessitando de saber a verdade, né? Em cima daquilo que foi dito. Então, e eu sempre falo que o tempo ele se encarrega de todas as coisas, a gente não precisa se descabelar, se preocupar com aquilo que as pessoas falam de nós, se é verdade, se é mentira, porque Deus tanto desmascara a mentira, como traz a verdade, e a mentira ela só é desmascarada quando a verdade chega, né? E Deus, como ele habita numa luz imarcessível, então nós entendemos que treva, a mentira, ela provém do nosso adversário desde um princípio. Lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, ele deixa bem claro que o nosso adversário Satanás, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Ou seja, o pai da mentira é a fonte de onde surge a mentira, né? O criador da mentira foi o próprio Satanás, o próprio adversário das nossas almas. E se ele é chamado pela Bíblia, é mencionado como o pai da mentira, quando eu corrigi os meus filhos quando eles eram pequenos, eu falava assim, não minta pra mim, porque o pai da mentira é o diabo, né? E se o pai da mentira é o diabo, logo quem faz uso da mentira é filho do diabo. Eles ficavam com um olho desse tamanho em cima de mim, né? Então, eu já entregava logo a verdade e pronto, né? Quantas vezes eu ensinando os meus filhos a sempre falar a verdade, eu falava, se vocês falarem a verdade, vocês não vão ter punição, mas se vocês mentirem, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde eu vou descobrir e eu vou disciplinar vocês com muito mais rigor. Paz, Mar, eu vou disciplinar vocês com muito mais rigor. Então eles davam preferência por falar a verdade, né? Diante de uma ameaça de mãe, quem é que não fala a verdade, né? Mas enfim, nós vamos tratar nessa tarde a respeito desse tema, a respeito de uma igreja que não é conivente com a mentira, que não anda debaixo de mentira. Mentira e adultério anda falsificação, falsidade, engano, tudo anda ali de mão dadas, anda sincronizados, né? Então uma coisa puxa a outra. E a gente observa que nas gerações que nós estamos vivendo, né, na igreja atual, pós-moderna, a gente observa que muitos enganos, muitas mentiras já começam na outra aula eu falei, pelo adulterar da palavra de Deus. O que é adultério? É tirar algo do seu estado original, né? E criar uma nova versão segundo os nossos interesses. Então, eu dizia na outra aula que adultério não é só adultério físico, é adultério espiritual, quando eu deixo de adorar a Deus, né, e adorar outros deuses pagãos, que não são considerados pelo Criador dos céus e da terra como Deus, mas sim como deuses com letra minúscula. Então, existe adultério no mundo espiritual, existe adultério ministerial no sentido de, principalmente na área do ministério profético, né, da palavra, da ministração da palavra de Deus. Quando eu faço uso da palavra de Deus, quando eu pego versículos isolados dentro de um texto, sem olhar o contexto, simplesmente para arrumar um pretexto para poder vir de encontro com os meus interesses, eu estou adulterando a palavra de Deus e ao mesmo tempo eu estou usando de engano e mentira para com aqueles que me ouvem, para com aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus como realmente ela é, de forma autêntica, de forma verdadeira.
E eu preciso, como mestre, como professora, como ministra da palavra de Deus, eu preciso ser fiel à palavra de Deus do jeito que ela é. Eu não posso ensinar mentira. Paz de saudade, garota. Mas voltando aqui, eu sou assim, desse jeito, tá, gente? Eu faço live e ao mesmo tempo interagindo com as pessoas que estão comigo aqui na live. Então, eu peguei alguns versículos antes de eu entrar no tema, só pra gente entender que a questão da mentira, dentro dos parâmetros bíblicos, é desde o Antigo Testamento, né? E aí discorre de Gênesis a Apocalipse. E a mentira começou lá em Gênesis, né? Na queda do homem. Porque mentira, como eu disse, anda associado, anda lado a lado com engano. Então a serpente, que é o pai da mentira, né? Que ela começa como serpente lá em Gênesis, mas em Apocalipse termina como um dragão. Isso quer dizer é, essa serpente que começou como serpente em Gênesis, mas que termina como dragão lá em Apocalipse, nesse percurso da história de Gênesis até chegar em Apocalipse, ela foi muito bem alimentada para ela se transformar num dragão, né? Alimentada pelo homem. Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande para a gente não deixar de usar as armas da verdade, as armas bíblicas de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a verdade dele, e começar a usar as armas de Satanás, que são as armas da mentira, né? Então eu separei alguns versículos sobre mentira, mas primeiro eu vou falar algo que eu anotei aqui, que eu trouxe aqui para estar falando com vocês. Deus, ele abomina a mentira e por isso não suporta a presença de mentirosos. O inimigo de Deus é descrito na Bíblia como o pai da mentira, que foi o que eu acabei de falar. Então sabemos também que Jesus se descreveu como sendo a verdade. Quando Jesus ele vem dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se descreve como a verdade. Então logo se observa que existe um reino da mentira, militando, guerreando contra um reino da verdade, que é o reino da luz, o reino de Jesus Cristo. Né? Paz, Bel. E aí a gente observa que Deus ele abomina a mentira, desde os primórdios, né? O povo de Deus deve ser conhecido como um povo que vive a verdade, não só vive a verdade, mas vive pela verdade, né? Se alimenta da verdade. Então, lá em Efésios 4:25 diz assim, ó, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Gente do céu. Isso aqui é muito profundo. A Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. E aí Paulo vem ensinando aos Efésios, dizendo para a gente abandonar a mentira e fazer uso da verdade. Por quê? Porque nós pertencemos a um só corpo, que é o corpo de Cristo, que compõe a igreja do Senhor aqui na terra. Né? Então a mentira em nosso meio, no meio da igreja do Senhor, ela traz mancha para a igreja do Senhor. Ela traz sujeira, ela traz maculação na noiva do Cordeiro. A gente vê também lá no Antigo Testamento, em Êxodo 20, versículo 16, que diz, não darás falso testemunho contra o teu irmão. Quantas pessoas que pegam uma história e distorce ela, e leva até alguém da forma que ela deseja para poder alcançar êxito nos interesses dela, ela distorce totalmente a história e leva para prejudicar outra pessoa. Isso membro com membro, viu? Membro do corpo de Cristo, que faz parte do corpo de Cristo. E que faz uso, porque nós não estamos falando aqui da impiedade, do sistema impiedoso aí fora, não. A gente está falando da igreja do Senhor, né? A gente está falando da igreja do Senhor. Porque Deus, ele corrige e ele disciplina todo aquele que ele toma como filho, né? Todo aquele que se aliança com ele como filho. Então nós vimos aqui que são algumas referências bíblicas de alerta da parte de Deus para nossas vidas, porque nós somos membros que compõem o corpo de Cristo, que compõem a igreja do Senhor Jesus. E aí a gente observa em Êxodo um alerta da parte de Deus para o seu povo, dizendo para não levantar falso contra o seu irmão, do jeito que ouviu, se tiver que transmitir, se tiver necessidade. Não é que Deus está mandando usar a língua felina nossa para poder sair falando do que não é para falar, né? Tem coisas que... A única coisa, eu sempre falo assim, a única coisa que nós estamos autorizados da parte de Deus, se existe alguém que Deus autoriza, pode falar mesmo à vontade, é de Jesus Cristo. Desse a gente pode falar. Agora, dos nossos irmãos, não, irmãos. Dos nossos irmãos, a gente só está autorizado a falar diante do Pai, sabe? Para poder apresentar diante dele, para que o Senhor venha fazer uma grande obra na vida daqueles que ainda estão sendo construídos. Porque eu sempre falo que ninguém nasceu pronto. Ninguém nasceu pronto, ninguém. O único que foi formado assim, perfeito, foi Adão e Eva, e mesmo assim eles ainda vacilaram, né? Então a gente não nasceu pronto, a gente está em construção. E a hora que a gente estiver perfeito, pode ter certeza que Deus nem vai deixar a gente continuar aqui na Terra para poder não correr o risco da gente se contaminar de novo. Então ele toma para si, né?
Então, dando continuidade lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, porque quando a gente entra na presença de Deus, a gente se desnuda do velho homem, ou pelo menos vai tirando, vai desnudando, né? Vai se aperfeiçoando, como a gente está sendo construído, a gente vai se desnudando aos poucos. Aquilo que eu fiz ontem que não agradei ao Senhor, hoje já procuro me desnudar, é como se fosse tirar uma peça de roupa do velho homem, jogar fora e se vestir ou se revestir do novo homem. Do novo homem segundo o coração de Deus. E aí a gente observa que o apóstolo Paulo, ele vem falando com a igreja de Colossos, dizendo para eles não mentir uns aos outros, visto que já se despiram, já se desnudaram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Eu sempre falo assim, e que Deus ele está nos desnudando, tirando a roupagem do velho homem e nos revestindo do novo homem. Que novo homem é esse? É o novo homem segundo a vontade de Deus. Nós estamos trazendo de volta a imagem e a semelhança de Deus que nós perdemos por conta do pecado lá no Éden. Então nós estamos nos despindo das vestimentas do velho homem, do homem pecaminoso, do homem trambiqueiro, da mulher trambiqueira, do homem mentiroso, do homem fofoqueiro, da mulher mentirosa, da mulher fofoqueira, sabe? Do homem prostituto, adúltero, enfim, tudo que não presta, que compõe numa só pecado, numa só palavra chamada pecado, nós estamos lutando para nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem, né? A paz, Gilmar, tudo bem? Dá beijo na Sol, tá bom? Fala para ela que eu tô com saudade. Então, nós precisamos nos despir desse velho homem, nos revestir do novo homem. Quando Jesus fala assim que é pra gente deixar o velho e nos revestido novo, se encaixa muito bem naquela palavra do vinho velho em odres novos. Não tem como a gente dizer que somos um novo homem, uma nova mulher na presença do Senhor, mas ainda está fazendo uso do vinho velho, né? Porque o vinho velho nos odres novos, né, não vai dar certo. Assim como o vinho novo nos odres velhos também não vai dar certo, porque o vinho novo, ele acaba rompendo os odres velhos, né? Então tem que ser vinho velho em odres velhos e vinho novo em odres novos. Né? Isso quer dizer que Deus não aceita eu ter uma nova vida na presença dele, mas fazendo uso das atitudes do velho homem lá de trás, sabe? Da prostituição, do adultério, da mentira, da fofoca, do disse que me disse, sabe? De tudo que não presta, que a gente já sabe quando a gente faz alguma coisa ou pensa alguma coisa que não, que a gente sabe que a gente está conseguindo irritar a Deus. Opa, o Espírito Santo já diz, epa, parou, né? Nossa, mas até no pecado, até no pensamento, até no pensamento, gente. Eu sempre falo assim que é impossível da gente impedir de um pombo passar por cima da nossa cabeça e soltar uma caca na nossa cabeça. Isso a gente não pode impedir. Mas a gente pode impedir desse pombo ficar carregando o garrancho de lá do meio do mato e fazer um ninho na nossa cabeça. Então, o que nós precisamos fazer é isso. É impossível de ter maus pensamentos na nossa mente, é impossível, porque nós não temos domínio sobre o nosso cérebro. Mas nós temos o domínio de dizer mau pensamento na minha mente, não vou permitir. Mas tem pessoas que o mau pensamento vem, ele alimenta o mau pensamento, ele permite o passarinho vir fazer o ninho, colocar os ovos no ninho, chocar, tirar os pintinhos e ainda espalhar a ninhada dele por aí afora, né? A espécie dele por aí afora. Estou falando do passarinho, né? O passarinho maligno. Então nós precisamos tomar um cuidado muito grande com isso. Eu também separei. Aqui é uma benção, irmão. Eu tenho 2 celulares, então eu preparo e o outro eu separei um versículo também de Provérbios. O Senhor odeia os lábios mentirosos. O Senhor. Gente, vocês têm noção do que é isso? O Senhor, o nosso Deus, ele odeia. Quando a gente se sente irado com uma coisa, irá é uma coisa passageira, mas ódio é guardar aquele sentimento impregnado. Então, o Senhor está dizendo, por meio da boca de Salomão, no livro de Provérbios, ele está dizendo que o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas ele se deleita, ele se alegra com aqueles que falam a verdade, que andam de acordo com a verdade. Outro dia me perguntaram assim, Lu, é possível um crente ser obrigado a mentir? Eu falei, olha, na educação cristã, na ética cristã, a gente aprende que um cristão ele só pode mentir quando uma vida, que é o bem maior, está em jogo, né? Como assim, Lu? É quando a gente está com uma vida nas proximidades da gente e de repente, eu vou dar um exemplo aqui, chega alguém querendo matar aquela vida, querendo destruir aquela vida. Vai, que o nome dessa pessoa é Joel. E a pessoa chega, e a gente conhece o Joel, tá ali nas nossas proximidades. Você conhece o Joel tá por aqui, a gente sabe que Joel está marcado para morrer. Eu vou entregar essa pessoa? Não, gente, não vou, porque o bem maior diante de Deus é a vida. E enquanto a vida há esperança de conserto, há esperança de transformação, de libertação, de regeneração, há esperança. Então eu devo poupar uma vida. Se eu tiver que mentir para poupar a vida, eu vou fazer isso. Eu acho muito lindo porque Davi, ele foi na região de Gate
Ele entrou em território que não era para entrar e ele percebeu que a vida dele estava correndo risco. E aí ele, como diz a juventude nos dias de hoje, ele começou a meter louco, né? Começou a babar. Começou a ter ataque de alguém que tem epilepsia, né? Fazer caras e bocas e começou a babar todinho. Aí levaram ele até o rei e falou assim, olha aqui, ó, esse daqui é o Davi, aquele que matou Golias, papapá, contou a fama de Davi. Ele falou assim, será que tá tendo falta de louco aqui nesse lugar que vocês me trouxeram mais um? Pega esse homem e leva para fora dos portões da cidade. Então era o que Davi queria, poupar a sua vida. Se Davi tivesse primado pela verdade na hora acima da vida dele, Davi não teria reinado sobre Israel, né? Então, uma mentira, vamos dizer assim, uma omissão da verdade para poder poupar uma vida é aceitável diante do Senhor. Só não pode andar mentindo aí voluntariamente, porque quem peca voluntariamente, para esse não tem mais solução, né? Mas há exceções quando é para poupar uma vida. Quando é para poupar uma vida, tá, gente? Não é para poder se safar do enrosco que se enfiou, não. Existem pessoas que vivem enfiadas em enroscos, mesmo cristão. E chega contando uma história assim, mirabolante, que você jura que é verdade. E a pessoa mente tanto que ela já acredita na própria mentira dela como se fosse uma verdade, né? É só Jesus na casa. E aí, depois, cá no Novo Testamento, vem Jesus falando, né? João deixa registrado lá no capítulo 8, versículo 44, dizendo assim, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. É um discurso muito duro isso, quando Jesus diz isso. Né? Às vezes as pessoas romantizam o evangelho, que Jesus era romântico. Jesus não era romântico, não. Jesus, ele era autêntico, porque o maior interesse dele, aliás, ele era romântico no sentido de trazer o pecador para o centro da vontade de Deus para conduzir a eternidade. Né? Isso é um verdadeiro amor. Mas as pessoas vivem romantizando Jesus no sentido de passar a mão e amaciar o ego das pessoas, deixar de falar a verdade. E quando eu deixo de falar a verdade para vocês, omito a verdade da palavra de Deus para vocês, eu estou contribuindo para vocês caminhar a passos largos para o inferno. Eu dizia outro dia na escola bíblica que o profeta e o mestre são os dois no reino de Deus que é mais recusado, sabe, rejeitado pelos cristãos, porque não tem como a gente falar mentira, não tem como a gente, sabe, enganar vocês, porque se a gente enganar, a gente vai prestar conta diante do Senhor. Eu vim ao mundo foi para falar a verdade da palavra de Deus e conduzir o meu próximo até a presença de Deus. Não foi para lançar vocês no inferno, para poder lançar vocês em trevas. Muito pelo contrário. Eu vim para poder, né, por meio da palavra de Deus, tirar quem está nas trevas e mostrar qual é a verdadeira luz, que é andar na presença do Senhor, de acordo com a vontade. E aí Jesus vem dizendo para o povo lá que vivia, né, perseguindo ele, rejeitando, desprezando, só no mundo da mentira. Viver no mundo das trevas, gente, é viver no mundo da mentira, né? É viver no mundo da mentira. E aí Jesus, ele vem e diz assim para aquele povo, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio. Por que Satanás foi homicida desde o princípio, gente? Porque foi por meio dele que entrou a morte. Na história da humanidade, foi por meio de Satanás que Eva foi lá, foi enganada, né, pelo poder, a persuasão de Satanás, conseguiu persuadir Eva e levar ela ao engano, e por meio da engano e da mentira, do mundo da mentira, foi que entrou a morte. A gente não foi criado por Deus para morrer, foi por causa de Satanás que entrou a morte no mundo, o pecado, por causa do pecado que existe a morte. Pode ver que por mais que a gente esteja na presença de Deus, a gente não aceita quando um ente querido da gente morre, a gente se arrebenta, a gente se quebra todo dia diante de Deus, quando vê algum ente querido da gente partindo. Por quê? Porque a gente não foi feito para morrer, a gente foi feito para ser eterno na presença do Senhor, viver de eternidade a eternidade, assim como ele vive. E por causa do homicida Satanás, o pai da mentira, foi que a gente passou a desfrutar, né? Desfrutar, participante, não é desfrutar, é ser participante da morte. E aí a gente observa que ele diz, Jesus falando, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, quando a gente anda debaixo de mentira, a gente está falando a língua de Satanás. Olha o que Jesus diz, quando mente, ou seja, quando eu minto, fala a sua própria língua, ou seja, eu estou falando a língua de Satanás. Eu deixo de falar a língua de Deus, que é as escrituras sagradas, e aí eu passo a usar a linguagem de Satanás, as armas de Satanás, né? E aí depois vem o salmista lá no Salmo 101, versículo 7, eu vou encerrando por aqui, né? Que diz assim, ó, quem pratica a fraude ou a mentira não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Por que tem tantos crentes se desviando, saindo da presença do Senhor, gente? As pessoas saem da igreja e falam assim, eu saí por causa da Maria, eu saí por causa do João. Ele é culpado, porque eu estava muito bem lá na presença do Senhor. Mas fizeram isso, isso e isso. Né? Quando Deus ele foi conversar com Adão, lá no Éden, que eles tinham sido enganados pela serpente, ele não chegou lá e falou assim, o que foi que vocês fez? Não. Ele perguntou, Adão, onde tu estás? Onde estás? Onde estás, Adão? Em outras traduções. Deus, ele não vem perguntando pra gente o que foi que a gente fez, ele vem perguntando onde é que você está. Porque de acordo com o que a gente fez, a gente se afasta. A gente vai se afastando, não é assim?
Ninguém desvia da noite pro dia, gente. Não, não, não. É um acúmulo de coisinhas que a gente vai fazendo e que aquelas atitudes vai nos fazendo distanciar do Senhor. Não é o Senhor que se distancia da gente, é a gente que vai, sabe, montando aquela coxa de retalho. Quando a gente percebe, a gente está lá no Oriente Médio e Deus está aqui, né? Entre aspas. A gente precisa tomar um cuidado muito grande com o mundo de mentira, de andar alimentando a mentira, permanecendo na mentira, porque Deus ele não tem culpado como inocente, não tem inocente como culpado, né? E aí a gente fica culpando todo mundo. Quando Deus vem para Adão e fala assim, e pede meio que um relatório para Adão, ele fala assim, ó, foi a mulher que o Senhor me deu. Foi ela, foi ela. Então, a gente sempre quer arrumar um culpado, sabe? A gente, essa natureza pecaminosa, a gente quer sempre arrumar um culpado. Mas a Bíblia diz que se queixa o homem, queixa dos seus próprios pecados, filho. Não é não é do Gilmar, né, Gilmar? Não é da Thalita. Paz, tá? Não é de ninguém. A gente se queixa dos nossos próprios pecados. A gente queixa dos nossos próprios pecados. Adão não tinha que pôr a culpa e dizer assim, olha, foi a mulher que o Senhor me deu que me instigou, me levou a pecar, viu? Não foi não, não foi não. Adão tinha o poder de dizer não, eu não quero, né? Deus nos deu o governo, o poder de governar, de administrar. Quando Deus criou Adão e Eva, ele disse que era para eles crescer, era para eles multiplicar, era para eles frutificar e era para eles governar e administrar. O que é isso? É a unção de poder, de autoridade que Deus nos deu. E a gente, às vezes, esconde essa autoridade, esse poder de governar que Deus nos deu e toma posse do engano, que é aquilo que a gente está trazendo para a gente para poder ir de encontro aos nossos interesses. E aí, quando Deus vai para Eva, ela também não assume, não, o pecado dela. Ela fala, foi a serpente. Foi ela que me enganou. Ou seja, Adão disse que foi Eva, foi a mulher que tu me deu, ou seja, tu também tem uma culpa, porque tu me deu essa mulher para poder me fazer pecar. Né? Aí Deus vai para Eva e ela também não assume o pecado dela e fala, foi a serpente. Né? E aí, quando chega na serpente, a serpente fica calada, né? Se bem que Deus não interrogou a serpente, Deus só trouxe a disciplina que deveria trazer para todos, né? Para Adão, para Eva, para a serpente, enfim. Mas, eu vou encerrar aqui, eu falei para vocês que eu iria encerrar os versículos sobre mentira. Isso daqui, essa introdução é só para dizer que mentira, que Deus ele está nos alertando o tempo todo sobre o engano, sobre a mentira, de Gênesis até Apocalipse, gente. Então, só quem vive no mundo da mentira é quem não lê Bíblia, quem não lê Bíblia. E tem pessoas que têm até medo de ler Bíblia, porque a Bíblia nos confronta. Quando a gente lê um outro livro, a gente lê o livro. Mas quando a gente lê a Bíblia, é a Bíblia que nos lê. Porque nós começamos a ler e ela começa, o Espírito Santo, né, o autor da Bíblia, também é o único que está presente quando a gente está lendo ela. Então, quando a gente está lendo a Bíblia, o próprio autor dela, ele vai dizer, você viu? Você está errando aqui. E a gente fala, é mesmo, preciso mudar isso daqui. Como diz o carioca, é mesmo. Preciso mudar, Jesus. Pai amado, tem misericórdia, né? E aí ela vai trazendo direcionamento pra gente, junto com a ação do Espírito Santo, e dizendo, e nos lendo, né, de dentro para fora, e dizendo, ó, a tua natureza tá ruim, você ainda tá assim, com esse tipo de veneno dentro de você, você tá assim, você tá assado, cozido e frito, e assim, né? Enfim, ela vai nos lendo e nos dizendo para poder trazer aprimoramento, aperfeiçoamento na presença do Senhor, né? Então, fica essa introdução aqui a respeito do tema que nós vamos discorrer nessa tarde. Lá, deixa eu até. Gente, eu sou um terrível. Quando eu bato os olhos em outro versículo, eu já quero falar aquele outro versículo. Mas o apóstolo Paulo, ele vem dizendo em Romanos que o ser humano, ele trocou a verdade de Deus pela mentira, e eles adoraram e serviram mais a criatura do que ao Criador. Adoraram e serviram mais as coisas do que a Deus, né? Eu sempre falo, e aí ele conclui dizendo, deixou de adorar as coisas, né? Deixaram de servir a Deus, de adorar a Deus, e passaram a servir coisas e seres criados, né? Trocou o Criador, que é bendito, para sempre, por mentiras. Então nós precisamos tomar um cuidado muito grande para a gente que está na presença de Deus não abrigar em nosso coração o mundo da mentira, né? Tem vários versículos, gente. Se eu fosse ministrar essa aula só através de versículos discorridos dentro da Bíblia, a gente ia parar essa aula acho que meia-noite, né? Mas enfim, eu vou encerrar essa introdução aqui só para poder para poder entrar na aula e para a gente entender que Deus ele está nos alertando o tempo todo, não só a respeito de viver no mundo da mentira, que isso inclui o mundo das trevas, do pecado, como usar a nossa boca também, sabe? Ser instrumento do maligno, fazendo uso de palavras mentirosas, sabe? De calúnias, de falso testemunho, de tudo isso. Então, a aula que nós vamos discorrer hoje, eu já falei o tema para vocês no começo, é sobre uma igreja que não é conivente com a mentira. E hoje em dia está muito raro você entrar numa igreja e ver uma igreja que não se deixa ser corrompida de maneira nenhuma pela mentira, né? E a gente observa que existe um texto áureo aqui, e esse texto áureo está baseado em um texto que a gente que foi colocado nessa aula para poder a gente fixar, para a gente entender um pouco, né, sobre
A mentira cai no Novo Testamento. Vocês viram que eu apresentei vários versículos de Gênesis, Salmos, Provérbios, e nós discorremos alguns versículos dentro da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo. Né? Mas aqui a gente observa que tem um texto áureo em Atos, capítulo 5 e versículo 3, que diz assim: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Né? É um versículo para a gente memorizar, para a gente não esquecer. A maioria das pessoas... Paz Lorivaldo, Deus abençoe. Um beijão para minha prima e toda a sua família, tá bom? Nós vimos a história de Ananias e Safira no Novo Testamento, né? Que Ananias e Safira, um casal, eles morreram. E não foi apedrejado por Pedro, pelos apóstolos, não. Foi o próprio Deus que fulminou eles dois por causa da mentira e do engano. E aí outro dia eu até brinquei no seminário e eu falei assim, gente, se Deus fosse fulminar os mentirosos hoje em dia que andam no meio do povo de Deus, que pertence à igreja do Senhor, faz parte do cristianismo, se Deus fosse fulminar aqueles que usam de engano, aqueles que usam de mentira, gente do céu, ia ser igual na pandemia, sabe? Ia ter que contratar tratores com aqueles negócios para abrir as valas, sabe? Abrir as valas e outro para enterrar os corpos, porque misericórdia, sabe? Paz Thalita Bazone. Então a gente observa que a igreja de hoje, ela precisa rever os conceitos dela e andar de acordo com a igreja primitiva, a igreja do apostolado, né? Atos dos Apóstolos é também chamada pelos teólogos de Atos do Espírito Santo. Então, nós vamos entender aqui que muitas pessoas estão morrendo nos dias de hoje por conta da mentira. A mentira nos afasta do Senhor. A mentira nos afasta do Senhor Jesus. E aí as pessoas acabam morrendo espiritualmente, estão andando como cadáveres ambulantes na presença do Senhor por causa da mentira, do engano e da falsidade, né? Então nós precisamos rever nossos conceitos de cristão, de igreja, e falar a verdade uns para com os outros, sabe? E primar pela verdade. Exceto naquele caso que eu falei aí na introdução. Quando uma vida está em jogo, então a gente deve poupar essa vida, que é o bem maior. Mas, fora isso daí, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Nós observamos que Ananias e Safira, eles perceberam que a igreja do Senhor estava crescendo, estava assim, aquela coisa maravilhosa, o Espírito Santo trabalhando por meio da vida dos apóstolos. E lá a Bíblia diz que ninguém tinha, como a gente vive hoje, um rico, outro pobre, aquela coisa doida, não. Na igreja do Senhor, a igreja primitiva, tudo que as pessoas possuíam, eles tinham os bens em comum. Eles vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos para poder sanar a necessidade da igreja. Não existia necessitados, uns abastados e outros morrendo de fome na presença do Senhor como vive hoje. Não existia, né? Não existia. E aí eles perceberam que teve alguém lá que vendeu as propriedades e colocou aos pés dos apóstolos. Geralmente tem pessoas que elas são motivadas a fazer algumas coisas de bom na presença do Senhor, porque tá vendo o outro fazer, mas não é porque a natureza dela é boa, não é porque o caráter dela é bom e que ela quer fazer para agradar, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Eles pegaram, viu alguém fazer isso, então eles também venderam uma herdade lá e trouxe para a presença do Senhor para poder sanar as necessidades da igreja. Só que eles combinaram lá, Ananias e Safira, antes de apresentar a parte lá que eles trouxeram para doar, para suprir as necessidades da igreja, eles combinaram lá os dois entre si, né? Combinaram lá e reteve uma parte. Não depositou, não entregou a totalidade. E aí, Ananias vem na frente e mente. Aí, Pedro vai e fala isso aqui para ele. Ananias, por que encheu Satanás do teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Ele estava mentindo para Pedro ou ele estava mentindo na presença do Senhor? Ele estava mentindo diante de Deus, né? Paz, Márcia. Ele estava mentindo na presença de Deus e por causa dessa mentira ele foi fulminado. Aí passou algum tempinho, eu tô assim traduzindo em miúdos, para as pessoas que não conhecem essa passagem bíblica, né, que tá lá no capítulo 5 de Atos, se você quiser pode dar uma lida depois para você, que eu não vou ter tempo de abordar aqui os detalhes. Mas eu estou resumindo, fazendo um apanhado assim. Aí vem a mulher dele, a Safira, depois de algum tempo, né, combinaram primeiro, um vem na frente, depois o outro vem atrás. Gente, eles estavam fazendo meio que a coisa certa, mas com a motivação errada. Eles estavam fazendo com a motivação errada porque eles estavam doando parte da herdade que eles venderam, porque viu alguém doando, né? Para poder mostrar. Mas a Bíblia diz que aquilo que a mão direita dá, a esquerda não precisa ver, né? Não precisa ver. O que eu dou aqui, a Maria não precisa saber lá que eu dei. Se eu fiz uma visita hoje para alguém, a igreja inteira não precisa saber que eu visitei a irmã Maria. Não, eu estou fazendo para a glória e honra do nome do Senhor. Então, enfim, eu estou dando assim exemplo de coisinhas do nosso cotidiano, né? Mas a gente observa aqui que Ananias e Safira fez isso, e aí vem a mulher na frente depois e Pedro indaga ela e ela confirma a mentira do marido, né? Que eles tinham combinado lá provavelmente. Nas entrelinhas, a gente percebe que eles entraram em concordância antes de vir apresentar
o valor do que foi vendido. E aí a gente observa que Pedro diz, ó, foi Satanás que encheu teu coração, viu? Né? Então, é possível que um cristão permita Satanás atuar no coração? É possível. É possível. Quando esse cristão ainda carrega orgulho, ainda carrega vaidade, ainda carrega soberba, ainda carrega as armas de Satanás, as armas das trevas, a gente acaba abrindo legalidade para que Satanás tenha acesso ao nosso coração. Que não é esse coração que bomba sangue, não, não é ele. É o coração. É possível que ele lance setas na nossa mente e nos mentoria. Ele não tem acesso ao nosso corpo, porque não tem como dois espíritos habitar o mesmo corpo. Se Satanás está habitando no nosso corpo, ou então nós ainda não somos do Senhor, né? Então ainda não somos habitados pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Mas quando o Espírito Santo de Deus habita e a gente abre legalidade para o mundo espiritual das trevas, é possível que ele nos mentorie. É possível que, eu sempre falo, a nossa mente é o campo minado diante do nosso adversário. E se a gente não tomar cuidado, ele lança setas, ele nos mentoria e a gente se deixa levar e acaba fazendo o que não deve. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira, né? Alguma legalidade eles tinham na vida deles para Satanás ter acesso à vida deles e agir dessa forma. Satanás agiu na mente deles e eles reagiram mediante o mentoreado de Satanás. Né? Então nós precisamos tomar um cuidado muito grande. Na verdade, prática fala como toda forma de engano, a mentira também é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Devemos sempre nos despir do velho homem, sabe? Porque Deus ele não está fazendo outra coisa, amados. De Gênesis até Apocalipse, ele não está fazendo outra coisa a não ser trabalhando na humanidade para despir a humanidade do velho homem pecaminoso lá do Éden, sabe? Tirar essa natureza ruim, esse caráter distorcido que nós temos por conta do pecado e nos revestir do novo homem. Que novo homem é esse? É um homem à imagem e semelhança de Deus. Em Deus não há engano, em Deus não há treva. Em Deus é só a luz. Então é impossível que a gente habite na luz e transporte trevas. Nós precisamos pedir ao Senhor todos os dias. Eu costumo sempre falar assim, gente, nós somos a casa, o templo de habitação do Espírito Santo. Como que eu tenho uma casa que é a habitação do Espírito Santo, mas eu não deixo ele entrar? Ah, Espírito Santo, ó, entra na minha sala, entra na minha cozinha, entra no meu quarto, mas não entra naquele porão lá não, porque naquele porão tem umas baratinhas, tem uns camundongos que o senhor não vai gostar, não, é lá mesmo. Lá é o primeiro cômodo que a gente tem que pedir para o Espírito Santo fazer uma, sabe? Dar uma geral, pôr os ratos para fora, os camundongos, as baratas, as traças que existem lá. É o primeiro cômodo que a gente deve pedir para o Espírito Santo vasculhar, ela faz dar uma geral, né? Mas vamos lá, como eu já falei do textual, já falei da verdade prática, né? Da verdade que a gente precisa colocar em prática nas nossas vidas. Então nós vamos discorrer um pouquinho aqui, né? Sobre esse tema, né? Então a gente observa aqui o comentarista desse tema dizendo o seguinte, que um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja, né? Às custas da santidade da igreja. Aí o Espírito Santo me comunica justamente agora que na igreja moderna que nós estamos vivendo, gente do céu, aliás, não é nem nessa igreja moderna, faz séculos, né, que os seres humanos tiram proveito da igreja do Senhor, da santidade da igreja do Senhor, e usa a Bíblia, versículos isolados dentro da Bíblia, para poder viver, tirar lucro, tirar proveito da igreja, da santidade da igreja do Senhor. Porque, na verdade, a igreja mesmo do Senhor, ela é santa, ela é separada, né? Mas é possível encontrar lideranças, é possível encontrar pessoas que têm interesses próprios e que trabalham fazendo uso da palavra de Deus. Isso é o que mais irrita o coração de Deus, fazer uso da palavra dele para poder vir de encontro aos seus interesses. Está fazendo a mesma coisa que Ananias e Safira fez, sabe? Estão disfarçados de santos no meio do apostolado, porém está usando de mentira, de engano, para poder satisfazer os interesses próprios, se dar bem na presença, né, ali camuflado no meio da igreja. Mas eu sempre falo, Deus, ele sabe o nosso endereço, ele sabe o nosso nome, e ele vem de encontro às nossas vidas. E quando ele vem tratar com a gente, ele vem no particular. Nem sempre ele vai vir no coletivo. Tem coisas que Deus precisa tratar no profundo, lá escondidinho, só você e Deus, Deus e você. Mas enfim, Deus e eu e Deus. Então, esse casal, ao combinar um ardil, né, um engano para uma trama para poder enganar os apóstolos, Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Então, nessa lição, aprenderemos que é possível um crente não vigilante. Gente, o crente que não vigia, ele pode orar o dia inteiro, noite adentro, se ele não vigiar, ele estraga todo o sacrifício de oração dele diante do Senhor. Eu gosto de sempre frisar isso, porque a experiência minha, quando eu era nova convertida, que eu estava, às vezes,
estava me despindo da velha mulher, sabe? Deixando o engano, a mentira para trás, enfim. E às vezes eu falava, hoje eu vou jejuar, Senhor. Hoje eu vou jejuar, eu vou orar. E aí eu apresentava o propósito diante de Deus. Pai, eu quero ser liberto, eu quero me despedir do velho homem, eu quero me revestir. Ou seja, eliminar, aniquila a minha carne, vivifica o teu espírito em mim. E aquela empolgação diante de Deus. Aí ficava às vezes 3, 4 horas da tarde sem me alimentar, em jejum, em oração. Aí quando chegava lá no horário de eu entregar o propósito, eu entregava. Parece que ali eu tinha quitado a minha dívida com Deus, que dali para frente podia continuar do mesmo jeito. É possível que a gente se engana dessa forma. E aí, quando foi um dia, o Espírito Santo chegou para mim e falou assim, após uma entrega de um jejum diante do Senhor, eu fiz alguma coisa, falei alguma coisa, não lembro especificamente o que foi que eu fiz, que não, que eu fui corrigida na hora. O Espírito Santo falou assim, de que adiantou tu jejuar o dia inteiro, dobrar o joelho igual o Daniel 3 vezes no dia, e no final do dia tu jogar tudo isso no chão. Não adianta nada. Então a vigilância, às vezes, é melhor a gente vigiar. Vigiar muito mais do que orar tanto e não vigiar nada, né? Então, nesse casal faltou a vigilância. E aí eles deram lugar para Satanás atuar por meio da instrumentalidade deles. Então nós precisamos tomar um cuidado. Foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter lucro negociando valores do reino. E eu dizia na aula de domingo lá presencial, valores do reino e princípios não se quebram diante de Deus. Tem muito cristão embaraçado, tem muito cristão que está, olha, há muito tempo na presença do Senhor, clamando por uma vitória e não recebe. Por quê? Porque ainda está negociando os valores e os princípios do reino de Deus. E Deus não tem pressa em dar a bênção da gente desconcertar, porque ele prefere a bênção na nossa vida é condicionada à observância dos estatutos, né? É condicionada à obediência, é se ouvires atentamente. O que é ouvir atentamente? É ouvir atentamente, guardar, para poder em seguida colocar em prática. Então Deus, ele sempre alertou para o povo dele, se ouvires atentamente, se obedecer, se, sempre tem um se antes. Paz, fé, Deus abençoe. Então sempre vai existir um sim, um se de Deus, se ouvires, se atentamente ouvires, se atentamente obedecer, né? Então nós precisamos estar dentro disso daqui. Então nós não podemos negociar valores e princípios. É possível que a gente encontre cristãos atrofiados na presença do Senhor. Deus tem tudo para poder colocar nas nossas mãos. Tem autoridade, tem poder, tem unção, tem ministério, tem dons para nos conceder. E a gente negocia princípios e valores. E quando nós negociamos princípios e valores, aí Deus, com toda a paciência do mundo, ele espera a gente. Gente, eu passei muitos anos da minha vida que eu não estava nem interessada. Eu passei muitos anos da minha vida que eu não estava nem interessada em saber o que era valores e o que era princípios diante dos princípios e os valores de Deus, do reino de Deus, sabe? Eu vivia assim, passava parecendo cego, as apalpadelas com a muleta, caia aqui, caia lá. Eu vivia assim desse jeito, gente. E a gente sofre muito por conta disso. Então, a gente vai dar continuidade aqui, que como crentes não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações. Cabe, portanto, a nós nos afastar do pecado pelo temor do Senhor. Pelo temor, não é medo não, tá, gente? Deus não é bicho, é temor. Temor é uma espécie de respeito, de reverência pelo sagrado, por aquilo que é santo, né? Deus, ele não é... Eu dizia essa semana nas redes sociais que Deus, ele não é santificado por ninguém. Ele santifica, ele é a fonte de santificação. Então, quando nós tememos, o princípio da sabedoria começa quando nós tememos ao Senhor, né? Quando nós tememos ao Senhor. Então, nós precisamos tomar um cuidado, porque nós estamos, quando fala aqui que o Senhor sonda os nossos corações, tem pessoas que ela levam a vida tão leviana diante do Senhor, que ela acha que Deus só nos assiste naquilo que está ao nosso redor, derredor, sabe? No estereótipo, muito pelo contrário. Deus começa de dentro para fora, né? O que nós exteriorizamos é aquilo que está dentro de nós. É resultado do que eu transporto aqui dentro de mim. Né? As minhas palavras, já começa aí, ó, a minha boca fala daquilo que o meu coração está cheio. Você quer saber que tipo de cristão você tem ao seu redor? Basta você ter uma conversa de 20 minutos com ele, você já descobre o que é que ele transporta dentro dele, ou dentro dela, né? O meu pai, ele tinha uma pérola que ele falava assim, quem quer conhecer quem está ao seu redor, coma sal na cumbuca com ele pelo menos por um ano, né? Mas quem tem discernimento da parte do Senhor, quem tem discernimento, não precisa esperar um ano comendo na mesma cumbuca, não. Comendo na mesma mesa, não. É só ficar atento naquilo que é proferido, que sai dos lábios. De que forma é que ele enxerga o mundo, de que forma que ele enxerga as pessoas, de que forma que ele, né, sai pela boca. Sai pelas atitudes, às vezes nem sai muito pela boca, porque consegue fazer um camuflado assim, igual camaleão, e ocultar, mas as atitudes
uma hora vai denunciar quem somos na presença do Senhor, né? Então, o diabo, ele é mencionado, como eu já falei, como o pai da mentira. É da natureza satânica mentir, gente. É da natureza satânica, não é da natureza de Deus. Deus odeia, Deus abomina a mentira. E se a gente usa essas armas, Deus ele vai nos desarmar primeiro, para depois ele fazer o que tem para fazer na nossa vida e às vezes no meio da nossa família. Porque por conta de nós, toda uma família pode perecer. Ananias, como sacerdote, veio na frente. Safira veio atrás, caiu também, os dois morreram. Acã, lá no Antigo Testamento, usou de engano, pôs as mãos no que não era para pôr. Morreu apedrejado ele e a família inteira, né? Jonas, quando Deus manda ele para um lugar que ele desobedece, desobediência faz parte do mundo das trevas, que ele vai para Tarsis, ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis, ele pôs todas as pessoas que estavam na embarcação junto com ele em perigo, gente. Então, às vezes, nós precisamos tomar um posicionamento muito grande nas nossas vidas, porque Deus ele tem todo o tempo, toda a eternidade para esperar pela gente, né? A gente que é provisório, que precisa acelerar diante de Deus e nos despir do velho homem para poder um novo homem fazer parte das nossas vidas, o Senhor se agradar e dizer, você está pronto para poder fazer o que eu tenho para fazer na tua vida, né? E aí a gente observa é, que esse casal motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo que levou a mentir. Jesus já havia afirmado que o diabo é o pai da mentira, como nós já lemos na introdução da aula, né? Nós já lemos na introdução da aula. Satanás está por trás de toda mentira e engano. Isso está registrado lá na epístola, segunda Tessalonicenses, que Paulo escreve para eles, capítulo 2, versículo 9 e 10. O apóstolo Paulo viu esse espírito de engano quando enfrentou Elimas, o mágico. O diabo será sempre mentiroso, nunca mudará. Né? Quando você vê alguém com atitude, onde você observa que tem o engano, tem a mentira, sabe? A maledicência nos lábios, sabe? A vingança, a soberba, o orgulho, tudo isso são atitudes de alguém que ainda carrega trevas. E eu falava outro dia que lá no Antigo Testamento Deus tirou o povo dele do Egito, foi vapt-vupt comparado à caminhada deles no deserto para Deus tirar o Egito de dentro deles, né? Foi 40 anos. Então, e daquela geração que Deus fez a promessa, só 2 entrou na Terra Prometida, gente. Será por quê? Né? Será por quê? Porque a promessa está condicionada à nossa obediência. E só quem chegou até o final em obediência foi Josué e Caleb. O restante morreu no deserto. Quantas pessoas estão morrendo no deserto? Por desobediência. Deus foi infiel quando ele deixou de cumprir a promessa com aquelas pessoas, que ele fez a promessa lá saindo da terra do Egito que eles iriam adentrar numa terra que mandava leite e mel. Não, Deus não foi infiel com eles, não. Foi eles que foram infiéis com Deus, porque estava condicionada à obediência dos estatutos dele, sabe? Estava condicionada à obediência ao Senhor. Então, a gente observa aqui que Satanás não obrigou e nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente ele plantou, ele semeou a sementinha do engano e da mentira em seu coração. A mentira é um dos seus ardis, né, que ele usa para poder usar o ser humano como instrumento dele. A escritura é bem clara, não deis lugar ao diabo. Se a Bíblia está dizendo que não é para a gente dar o lugar ao diabo, é porque o Senhor sabe que a gente está passivo de, por algum momento, né, por alguma motivação, dar lugar para Satanás. E Satanás está aí para isso. Gente, Satanás não está assim mais interessado em tirar o povo da igreja para poder fazer pecar lá fora, não. Ele está, sabe, deixando o povo dentro da igreja mesmo. Ele já viu que carregar o povo lá para fora para pecar dá mais trabalho, né? Dá mais trabalho para ele. Porque daí alguém diz, ó, fulano desviou, eu vou lá atrás. Dentro da igreja todo mundo olha e fala assim, tá todo mundo santo, tá todo mundo perfeito, na santa paz de Deus, tá todo mundo aqui assistindo, celebrando, adorando, tá todo mundo perfeito. A gente olha assim de ponta a ponta e fala, santos homens de Deus, santas mulheres de Deus, santos jovens de Deus, santo, 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 né? Gente, só falta cantar o cântico de adoração, que é somente para o Senhor. Mas Satanás já percebeu que é melhor deixar o povo de Deus se apossando do pecado e sendo o instrumento dele dentro da própria igreja, né? Se, ao invés de seguir o caminho do trigo, seguir o caminho do joio, porque ele sabe que lá no final, na hora da colheita, ele já sabe que Deus vai fazer a seleção certinha. Trigo é aqui no celeiro e joio é aqui no fogo. Então é melhor deixar eles quietinho aqui dentro da igreja, né? Para poder eles pecarem aqui. Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande de estar dentro da igreja, está no lugar certo, fazendo a coisa errada. Está fazendo a coisa certa com a motivação errada. Em nome de Jesus, nós precisamos mudar essa trajetória, esse comportamento nosso na presença do Senhor. Então é possível que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucros e fama, fingindo estar fazendo a coisa certa. Gente, lucro, fama é o que mais tem destruído o cristianismo. É o que mais tem destruído. Muitas pessoas olham para o passado da igreja, né, católica e falam dos pecados lá, dos pecados de indulgências, né, onde as pessoas pagavam pela remissão dos pecados, quando Jesus já tinha morrido na cruz pelos nossos pecados e não tinha que estar pagando nada, né?
E aí cai de pau nos nossos irmãos da Igreja Católica, usando isso para poder afrontar. E quantos que estão cobrando indulgências dentro da igreja na atualidade? Porque vai de encontro aos interesses dele. Estão cobrando indulgências. Sabe? Porque está indo de encontro ao engano deles. Está indo de encontro aos interesses dele. Ao lucro deles. Sabe? À fama deles. E tudo isso vai ser desnudado naquele grande dia. Né? Que eu não quero nem falar daquele grande dia agora. Deixa para outro dia. Né? Não superestime o inimigo. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem e a não guardarem nenhuma raiz de amargura. Raiz de amargura vem de Satanás também. Está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, 10 e 11. Se por um lado não podemos superestimar o inimigo, visto ele ter sido derrotado na cruz, né? De acordo com Colossenses 2,15, por outro lado não podemos subestimá-lo. Paulo orienta os crentes a se revestirem. Revestirem, gente. O que é revestimento? Eu estou com esse vestido aqui. Para eu estar revestido, eu teria que pegar um sobretudo e colocar aqui por cima. Vestido diante do Senhor, nós já estamos, mas nós precisamos nos revestir de acordo com o apóstolo Paulo. Né? Precisamos nos revestir diante do Senhor. É um conselho do apóstolo Paulo por meio da carta lá aos Efésios. Né? Ele pede para a gente não dar lugar ao diabo. Então nós precisamos nos revestir das armaduras de um soldado. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 6, do 10 a seguir, o apóstolo Paulo nos convida a igreja do Senhor. Depois leia lá, gente, é muito importante isso. Ele nos convida a fazer uso das armaduras de Deus para as nossas vidas. E aí o apóstolo Paulo ele faz um paralelo entre as armaduras que eram usadas pelos soldados de Roma na época, e aí ele usa cada parte que era composta a vestimenta de um soldado, e ele aplica uma determinada, né, a um determinado princípio, né, aos valores diante do Senhor. E aí ele pede para colocar o capacete da salvação, ele pede para colocar a couraça da justiça, andar calçado com os sapatos da preparação do evangelho, sabe? Eu não vou falar tudo não, vocês sejam curiosos e vai lá ler Efésios capítulo 6, para vocês entenderem de que forma é que a gente deve se revestir na presença de Deus. A gente tem que, depois que fazer tudo isso, ainda ficar firme para que as astutas ciladas do diabo não nos pegue de surpresa. Então, traduz as astutas ciladas do diabo traduzida no grego é metodeias, de onde procede nosso termo português método. Ou seja, Satanás usa métodos, né, para poder armar as ciladas dele nas nossas vidas, se a gente não está vigilante. Então o diabo ele é meticuloso e trabalha metodicamente usando métodos para usar os cristãos. Às vezes eu fico assim observando umas atitudes e eu falo, meu pai, eu aqui com Deus, Jesus tem misericórdia. Olha lá a atitude. Aquela atitude lá tem uma motivação e aquela motivação não está sendo das melhores. Conduz o teu povo, né? Porque a igreja tem dono. A igreja tem dono e é o Espírito Santo quem conduz. E a gente, Deus conta com a liderança eclesiástica aqui na terra para ser instrumento de Deus para a glória e louvor do nome dele. Não para ser vergonha para o nome dele, né? Fazer uso das trevas e da mentira. Portanto, nós temos que vigiar para poder não servir de escândalo como a igreja do Senhor tem sido nos dias atuais. Gente, é um escândalo atrás do outro. E se a gente não vigiar, a gente também não está imune, a gente também não está isento de repente cair também. Não, a Bíblia diz que o cair é do homem e levantar é de Deus. Aí tem até pessoas que dizem assim pra gente, irmã, a Bíblia ainda usa a Bíblia, né? E ainda usa a Bíblia para poder falar diante de Deus, para se justificar diante de Deus. Senhor, mas a tua palavra diz, parece que Deus não sabe, né? Dando aula de teologia para Deus. E aí chega pra gente e fala assim, irmã, mas a Bíblia diz que o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Ô, gente, mas quem fortalece a gente para poder o espírito estar sempre pronto? Quem nos fortalece não é o pecado, não, é oração, é vigilância. Quem foi que disse que pecado é vitamina para a gente se fortalecer a carne? Não. O espírito está pronto, porque o espírito anseia por Deus. E a carne tem uma tendência para as coisas das trevas, né? Para as coisas do pecado, para o mundo do pecado. Mas a gente deve se enquadrar dentro das armaduras que Paulo nos orienta, justamente para poder a gente não pecar, usar o pecado como vitamina para nos fortalecer. Gente, não existe isso. Pecado não é fortalecimento para a gente, não. Porque já que a carne é fraca, então vamos pecar? Não. Porque pecado não nos deixa forte. Vamos lá, então, a questão do cristão e a mentira. Mentir é uma escolha. Eu escolho mentir ou falar a verdade. E eu sempre falo, principalmente para os meus filhos, eu sempre falo, olha, a vida é feita de escolha. Deus nos dá a oportunidade. Desde o princípio, Deus deu a oportunidade ao ser humano de abraçar o bem ou abraçar o mal. Então ele está sempre nos dando a oportunidade.
Quando, eu sempre gosto de fazer essa ilustração, quando Deus põe um pé de cana para a gente cultivar, eu tenho a escolha de passar ela pela engenhoca e transformar ela numa garapa muito gostosa para poder comer com pastel. Mas eu posso escolher, fazer a escolha de transformar aquela cana numa cachaça e levar para os alambiques da vida, para os bares, e destruir um monte de família, destruir um monte de cidadão, né? Então, a vida é feita de escolhas. Eu estou dando uma ilustração assim para que você compreenda que Deus nos dá, tudo que Deus nos dá é para a gente fazer um bom proveito e não um mau proveito. Porque se a gente escolher fazer o mal também, a gente consegue, né? Então Deus nos fez para governar e não para ser governado. Deus nos fez para dominar e não para ser dominado. E essa autoridade, esse governo, Deus colocou dentro de nós, né? Deus, ele não vai pedir para a gente vigiar se a gente não tem estrutura, se ele não nos capacitou para fazer uso disso, da vigilância. Deus, ele não vai pedir para a gente ter governo e autoridade se ele não colocou isso dentro de nós. Eu sempre falo assim, Deus não pediu Isaac em cima do altar antes de Isaac nascer. Ele só pediu Isaac no altar para Abraão porque Isaac já existia. Deus já tinha trazido à existência a vida de Isaac. Então Deus, ele nunca vai pedir o Isaac nosso no altar se ele não nos deu o Isaac ainda, né? Vamos lá. Isso fica ainda mais claro, né? Que é uma escolha, né? Quando Pedro, sobre o discernimento do Espírito, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade, que nós lemos lá no começo, né? Ananias não foi obrigado, nem tampouco constrangido a agir da forma como agiu. Ele agiu por livre, espontânea vontade e usado por Satanás, abriu legalidade para Satanás. Então, tanto ele como sua esposa, que foi conivente com a ação dele, né? Tomaram uma decisão livre. Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral, né? Envolve a natureza moral. Ora, para haver responsabilidade moral, é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente. Escolha nossa, volto a dizer. Isto é, não estejam sob nenhuma força externa que nos obrigue a praticá-lo. A gente pratica voluntariamente. Nesse aspecto, como veremos mais à frente, eles não poderiam culpar ninguém, nem mesmo o diabo, pelo que fizeram, né? Foi escolha deles. Então, nós somos atraídos, engodados pela mentira, né? Se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado sofreram implicações de suas decisões. Tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Se a gente plantar uma semente boa, nós teremos uma excelente colheita. Se a gente escolher plantar uma semente péssima, nós iremos colher abrolhos. As consequências serão de uma colheita espinhosa, né? Eu costumo sempre falar assim, ó, se você planta, você colhe. Se você planta muito, você vai colher muito. Se você planta pouco, você vai colher pouco. E se você não planta nada, você também não vai colher nada. Então a tua colheita vai ser de acordo com o teu plantio. Isso cabe para os dois sentidos. Tanto no sentido bom da coisa, como no sentido perverso, né? Então mentir tem consequências. Ao agirem assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências de suas atitudes. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal que tinha nascido lá no dia de Pentecostes, onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência, se expuseram a uma ação mesquinha quando resolveram mentir, não somente aos apóstolos, né, mas ao próprio Deus. Contudo, o preço pago por essas ações foi muito caro. Custou suas próprias vidas. Antes de se praticar qualquer ação da natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso implicará, que isso produzirá. Quantos crentes, quantos cristãos, muitos deles experientes, hoje lamentam por não terem levado em conta as consequências de suas ações? Tem muitos que não pensou nas consequências, foi pensando só no prazer do plantio, no prazer que o plantio estava lhe proporcionando, mas não pararam para pensar que ia ter um determinado tempo para aquilo germinar, crescer, florescer e vir os frutos que são as consequências, né? Então vamos lá. A igreja que repele a mentira, a igreja do Senhor Jesus, eu sempre falo assim, existe dois tipos de igreja, né? A igreja contaminada e a igreja imaculada. Quem vai subir no arrebatamento vai ser a igreja sem mácula, sem mancha, né? E é possível isso? É possível. É possível isso porque Deus, ele atenta para o nosso esforço de nos aperfeiçoar diante dele. Perfeito a gente não é, mas a gente está buscando aquele que é perfeito, que nos aperfeiçoou por meio da cruz, né? Então nós vamos aqui entender que nesse contexto, o sentido, nós, como igreja, nós precisamos ter reverência, ter temor a Deus, ter respeito, para que tudo seja para a glória de Deus, para que nós não venhamos entrar pelo caminho das trevas. Ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que achar, mas conivente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino, porque vai estar sim. Uma igreja forte, mais uma vez Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Isso mostra que uma igreja santa, que trata o pecado como pecado e não arranja desculpa para justificar, é uma igreja forte. Então fica essa palavra para a nossa meditação, né? Para a nossa meditação.
A igreja do Senhor, ela só era vitoriosa na era apostólica, cheia do poder de Deus. E cada dia passava mais, a igreja expandia de uma forma pura. Não era expandindo porque a porta era larga, não. A porta continuava estreita, do jeito que Jesus falou. Os apóstolos continuou nessa pegada. Né? Mas daí, com o passar dos anos, dos séculos, a igreja foi alargando as portas e o pecado foi tomando conta. Por isso que hoje não se vê a operação dos dons espirituais, a operação do Espírito Santo da forma que era vista lá na igreja primitiva, porque a igreja atual já não faz uso mais do temor e da reverência e do respeito diante do Senhor. Faz, Fábio? Então a gente observa aqui que a prova da manifestação dos dons espirituais que levou os apóstolos a fazerem milagres extraordinários era o temor, era a reverência por aquilo que era sagrado. Uma igreja fraca, anêmica, por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, ela se torna uma igreja inoperante. As pessoas entram perturbadas, saem perturbadas. As pessoas entram precisando de libertação, saem sem libertação. As pessoas entram precisando de regeneração, saem sem regeneração, sem transformação. Entra um pecador seco e sai um pecador do mesmo jeito, né? Tem muitas pessoas, eu costumo usar esse termo quando as pessoas se batizam, né? E sem ter nascido de novo na presença do Senhor, e aí ela entra um pecador seco, sai um pecador molhado, mas não há conversão, não há mudança, não há transformação. É uma coisa assim de doido, gente. O povo de Deus, tem hora que eu dou risada e falo, Senhor, é só o Senhor mesmo para poder conseguir nos suportar e nos compreender, porque foi o Senhor que nos fez, nos formou, e sabe como é que a gente funciona, Pai? Porque se eu tentar compreender o meu irmão, eu vou enlouquecer. Se eu tentar me compreender porque é que a minha natureza é desse jeito, porque que a minha mente funciona desse jeito, eu vou enlouquecer, né? Mas é a graça de Deus que nos mantém de pé na sua presença. É Ele que nos sustenta de pé na sua presença. E nós não alcançamos salvação porque somos perfeitos, porque somos mais santos do que ninguém. É porque o Senhor nos santificou por meio do sacrifício na cruz do Calvário. É porque Ele nos justificou diante do Criador com o sangue que derramou dele lá no sacrifício na cruz do Calvário. Né? A santificação, quem opera a santificação em nossas vidas é o Espírito Santo todos os dias. Ele vai nos afastando, nos separando do pecado para poder viver a serviço do nosso Deus aqui na terra. Então a conclusão aqui vamos chegar a uma conclusão. É possível um crente pecar e se acostumar com o pecado. Gente, misericórdia. Vou até tomar água agora. É possível uma pessoa pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. Isso é terrível. Porque isso quer dizer que uma pessoa que peca voluntariamente nunca se arrepende e acha normal o pecado na vida dela. Porque uma coisa, o pecado na vida do cristão, eu sempre falo, o pecado na vida do cristão deve ser um acidente e não um hábito. Se ele se tornou hábito na sua vida, então precisa nascer de novo, precisa aceitar fazer aliança com Deus de novo, precisa se arrepender, pedir perdão dos seus pecados e converter, mudar a direção da rota, né? É possível que ele encontre até mesmo uma justificativa plausível para comportamentos notadamente pecaminosos. Ai, mãe, porque eu sou fraco, né? Por que é que um crente enfraquece, gente? O que é que fortalece um cristão na presença de Deus? Leitura diária da Bíblia. Meditação. No dia que você não pode ler, medita no que você já leu algum dia. Mas o povo, ultimamente, tá igual filhotão de pardal esperando colocar comida na boca. Eles não querem ter o trabalho de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus. Eles não gostam de orar. Os cultos de oração têm sido só a misericórdia de Deus, né? Você vai nas igrejas, quando tem um culto da vitória, o culto da campanha Portas Abertas, tá assim, ó, abarrotado. No dia que separa um culto para a oração, é Pedro, Tiago e João num dia, no outro é Pedro e Tiago, no outro dia é só Pedro, no outro dia, se marcar, não vai nem Pedro, nem Tiago, nem João. Só misericórdia. Então, o que nos fortalece diante do Senhor é a palavra de Deus. O que nos fortalece diante do Senhor é o jejum, é a oração. Gente, nessa madrugada eu acordei e Deus ministrou no meu coração para poder eu estar falando nessa aula. Gente, se a gente não gosta, como é que se mantém um relacionamento sem diálogo? Oração é diálogo entre a criatura e o Criador. Como é que eu posso dizer que eu sou íntima de Deus se eu não gosto de dialogar? Não gosto de conversar com Ele? Quando você namorava, como é que era o negócio? Você dialogava com tua namorada, com teu namorado? Ou ficava do lado de cá? Cada um no seu quadrado. Foi assim que vocês se amaram profundamente? Foi assim? Não, é por meio do diálogo. Começa no diálogo, gente. E vai estreitando o relacionamento. Daqui a pouco já não é mais um pequeno diálogo, é uma grande conversa. A base maior de um relacionamento, primeiro, é o amor. E segundo, é o diálogo. Não tem como eu dizer que eu amo a Deus se eu não gosto nem de falar com Ele. Ah, meu pai do céu, que controvérsia. Eu não gosto nem de orar, gente.
Eu tiro 5 minutos de conversa com Deus, eu já acho que eu tô arrasando, que eu tô morrendo afogada no oceano do Espírito, né? Então a base do relacionamento com Deus é o amor a Ele acima de todas as coisas. E para manter esse amor é preciso haver diálogo. Um casamento que não tem diálogo, ele rui, né? Ele é destruído. Não tem como. O noivo ficar daqui, um esposo ficar daqui, e o outro do lado de cá, virar de costas pro outro sem conversar. Aí a gente vai para casa do Senhor e fala, eu quero ouvir Deus falar comigo hoje, eu amo ao Senhor, eu quero ouvir Deus falar comigo. Aí chega lá, Deus usa um profeta, usa um mestre para poder confrontar com você, para poder te direcionar, te tirar da rota errada e trazer para a rota certa. Aí você fala assim, ó, o irmão estava na carne. Não, ele não falou o que Deus queria, não. Porque eu vim aqui buscar a palavra de Deus, mas olha a palavra que veio. Deus não vai falar o que a gente quer, Deus vai falar o que a gente necessita para poder estar na companhia dele. Não, o santo não anda junto com o profano, gente. Não existe essa doidice. Né? A partir do momento que a gente se separou para Deus, a gente tem que ir aperfeiçoando dia após dia para poder se relacionamento dar certo. Por que tem pessoas que começam, mas não terminam? Não chega nem no meio, já desiste. Porque não quer compromisso, não quer compromisso com a palavra, não quer compromisso com o diálogo com Deus, com a oração, não quer compromisso com o jejum, não quer compromisso com os valores e princípios do reino. Quer ouvir palavra de vitória, quer receber bênção, mas não quer compromisso com o abençoador. Não quer compromisso com o dono da vitória, gente. Eu dizia outro dia, eu falei, Deus ele é dono da prata e do ouro. E aí o povo fica tudo doido, correndo atrás da prata, do ouro e desprezando o dono. Como é que você despreza o dono da fonte? Se você despreza o dono da fonte, você vai ter o quê de prata e de ouro se o dono da fonte é ele? Fica essa interrogação pra gente ruminar, né? Pra gente meditar. Mas encerrando aqui, contudo, em outros, como no caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente. Em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerceu o seu direito de juiz com aqueles que haviam pecado. Fica o alerta, ninguém é capaz de enganar a Deus. Deus ninguém engana, né? Deus ele nos conhece do avesso. Ele nos conhece de dentro para fora, de fora para dentro. É uma coisa assim extraordinária. Primeiro porque o salmista diz lá no Salmo 139 que antes da gente abrir a boca santa da gente, ou a boca maldita, Deus ele já está até assim, ó, nos assistindo. Quando a gente está pensando, montando a mensagem para falar, ele já sabe até o que vai sair nos nossos lábios. Então a gente não consegue enganar Deus, né? Fica essa palavra para nossa meditação. Que o Senhor te guarde das trevas. Que o Senhor te ajude, me ajude a tirar as trevas que ainda existem dentro de nós. Que o Senhor guarde a tua família, que o Senhor guarde a tua descendência, né? Que o Senhor venha te abençoar, te fazer prosperar todos os dias da tua vida. Deus falou que ele seria com Josué e que ele faria ele prosperar todos os dias da vida dele. Mas desde que ele não apartasse o livro da lei, ou seja, a palavra de Deus, e pudesse meditar nela de dia e de noite, né?